Olá, chegamos na nossa unidade 4, que é a segunda parte de remuneração, que vai tratar dos aspectos legais da remuneração. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que o que eu vou falar para vocês é algo bem genérico. Essa área de aspectos legais da remuneração é muito detalhista, é uma área que tem bastante detalhes, mudanças constantes. Então, o que eu vou falar é algo mais genérico das coisas que englobam a maioria das atividades, que estão lá na CLT, que a gente já conversou. Se possível, aí eu sempre recomendo que as empresas sejam amparadas por contadores ou advogados, porque eles estão antenados com as principais mudanças. O governo muda muito a faixa de tributação, depende da empresa. Se bem que a parte central, que é o que a gente vai tratar aqui, ela não muda muito. Mas aspectos peculiares de cada tipo de organização, isso muda. Então essa legislação ela muda bastante dentro desse espectro. Então eu sempre recomendo que o que a gente vai falar aqui é algo bem compacto, e eu gostaria que, se vocês tivessem oportunidade, ou se tiverem oportunidade, que sejam amparados ou por contadores ou por advogados. O salário hoje, ele é composto por proventos, que é tudo que entra dentro do salário. Então tem o salário, hora extra, adicional, seja ele noturno, adicional de salubridade, periculosidade, entre outros, quinquênios, gratificações, prêmios, salário família, depende aí de cada caso. E do outro lado eu tenho os descontos, é aquilo que é descontado do salário ou por exigência legal ou por imposto mesmo. Então, INSS, imposto de renda, contribuição sindical, seguro, às vezes você fez algum adiantamento, daí tem o desconto do adiantamento, faltas, quando a pessoa falta no trabalho, chega atrasada, tem os descontos que a gente chama de proventos de um lado que entra e descontos do outro lado. Então a composição do salário, eu tenho desde o salário básico, a gente já conversou na unidade anterior, o salário básico, depois eu tenho os outros adicionais, que pode ser hora extra, serviço noturno, como a gente acabou de falar, comissões, gratificações, aí tem uma série, gorjetas, aí tem uma série de proventos, e do outro lado eu tenho as minhas saídas. Vamos falar do primeiro tipo de adicional que normalmente nós temos na empresa, que é a hora extra. Lembrando que a CLT, ela permite com que você trabalhe 8 horas de trabalho, mais 2 horas extras. Então, uma coisa que eu preciso ficar atento, eu não posso fazer mais do que 2 horas extras por dia, salvo mediante justificativa expressa, digamos assim, é uma atividade pontual, é uma atividade que não dá para ser delegada para outro dia. Eu sempre dou exemplo do piloto que pega um avião e passa 12, 13 horas dentro de um voo. Ele não vai parar, vai falar assim, ó, acabou meu turno, deu as 10 horas, eu vou embora, vou dormir e vou deixar o avião à deriva. Não, ele vai continuar o voo. Para cada caso tem uma legislação específica. Nesse caso específico nós temos uma legislação. Porém, nas empresas, procurem respeitar 8 horas de trabalho mais 2 horas extras, que é, digamos assim, autorizado normalmente, sem você precisar fazer nenhuma justificativa formal. Então, a hora extra, ela pode ser trabalhada 2 horas, ela pode até ser aumentada em até 4 horas diárias para aqueles empregados maiores de 18 anos, mas aí tudo eu tenho que pedir alguma autorização. Quanto que a hora extra é remunerada a mais? Depende da convenção coletiva. No mínimo, 50% da hora normal. Então, vou receber a hora normal mais 50%. É claro que existem convenções coletivas que falam que a hora extra é 100%. Existem convenções que mudam essa taxa. Então, veja a convenção do teu sindicato para que você possa saber qual é a taxa de tributação da hora extra. O que pode ser feito, digamos assim, uma medida paliativa para não incidência da hora extra? Um banco de horas. Existe uma medida provisória no Brasil que institui o banco de horas. Mas ele também é regulamentado, ele tem algumas características específicas. Lembrando que a jornada não pode passar das 10 horas, é a mesma coisa da outra. Agora, as horas vão sendo acumuladas e depois você pode ir descontando essas horas. Mas implantar um banco de horas, eu preciso da autorização do sindicato.
Não é simplesmente eu falar, a partir de amanhã eu quero um banco de horas. Não, eu preciso homologar no sindicato e essas horas, elas vão ter que ser debitadas ao longo de um período. Não posso passar de um ano. Existem sindicatos que as horas têm que ser pagas a cada 3 meses. Isso também depende da convenção coletiva de trabalho. Outra coisa comum que a gente encontra na remuneração são os adicionais de insalubridade e periculosidade. Insalubridade quando o lugar é insalubre, quando eu trabalho com coisas nocivas ao corpo humano. Então, insalubridade são aquelas coisas nocivas ao corpo humano. E periculosidade são coisas perigosas ao corpo humano. Por exemplo, eu trabalho com ácido, ele é insalubre. Eu trabalho com dinamite, ele é perigoso. Eu dirijo um caminhão de combustível, é uma tarefa muito perigosa. Então são 2 adicionais que normalmente a gente encontra dentro da remuneração. Lembrando que a insalubridade, ela vai do grau máximo, médio e mínimo, variando de 10%, 20% ou 40% a mais do salário base do profissional. E a periculosidade é um valor único de 30%. Quem tem periculosidade e insalubridade, ele pode decidir por qual deles ele quer ficar. Normalmente, quando eu tenho insalubridade máxima, que é 40%, e periculosidade, eu fico com a insalubridade, que ela é uma taxa maior. Então, quando eu tenho insalubridade e periculosidade, eu preciso escolher com qual delas eu vou ficar. Outra coisa que normalmente a gente encontra é o adicional noturno. Adicional noturno é o trabalho feito após as 22 horas até as 5 horas da manhã. É a bandeira 2 do taxista. Então você também, aquelas pessoas que trabalham nesse horário, com exceção do pessoal que trabalha na lavoura, eles têm um adicional. Esse adicional também é diferente de sindicato para sindicato, mas uma coisa é a mesma. A hora noturna é menor, é de 52 minutos e 30 segundos, não é de 60 minutos. Então aqueles que trabalham hora cheia vão ganhar hora extra em relação aos outros funcionários. Uma coisa comum, já deve ser do conhecimento de todos, é o 13º salário. Ao final de um ano, você paga o 13º geralmente no mês de novembro ou dezembro. Então o 13º também é algo que vai agregar ao salário da pessoa. Férias. Depois de um ano de trabalho, o funcionário tem direito a férias e o que ele ganha a mais é 1/3 do seu salário. Então 1/3 do salário é constitucional, ele vai receber. Se ele tem salário variável, isso é uma coisa interessante. Ele é um vendedor comissionado. Ele vai receber sobre a média dos últimos 12 salários. Então as férias, 1/3 vai sobre a média dos últimos 12 salários. Muita gente fala, custa caro um funcionário no Brasil. Custa bastante caro. Só que não é só imposto, quando eles levam, para fazer esse cálculo, não é só imposto. Eles levam em consideração, além dos impostos, os encargos, os adicionais de periculosidade, os benefícios. Então, normalmente a gente encontra no mercado alguém falando, olha, o funcionário, eu pago 1.000, ele me custa 2.000, porque eles levam em consideração férias, 13º, descanso semanal remunerado, os impostos que a gente paga. Então, normalmente, o pessoal fala, custa o dobro. É assim que eles chegam nessa conta de custa o dobro, levando em consideração não só os salários impostos, mas também esses itens como 13º, periculosidade, benefícios e também os descansos remunerados que ele não está trabalhando lá na empresa. Sobre os descontos, o principal desconto que a gente encontra é o desconto do INSS. Normalmente é de 8%, 9% ou 11% de acordo com o salário de contribuição. Na verdade, aí o salário varia muito de ano a ano. Não adianta eu falar, 8% é até R$ 965. Amanhã isso muda, vai mudar tudo. Então, isso eu geralmente solicito que vocês vão até o site da Receita da Previdência e lá você tem a tabela de desconto salarial sem nenhum problema. O INSS tem também um teto. Lembra que o INSS, o empregado paga uma parte, a empresa paga outra parte. E daí tem um teto que são 10 salários mínimos. Tem também a contribuição sindical. Essa contribuição também é obrigatória.
depende de sindicato para sindicato, mas as empresas normalmente cobram no mês de março um dia de trabalho, que é aquela contribuição que vai para manter o sindicato vivo. Como eu falei para vocês, isso não é exaustivo, nós temos muitos outros impostos, taxas, tributos que incidem sobre a remuneração, são peculiares de cada tipo de empresa, então eu sempre recomendo, como eu falei lá no início, procure um bom contador, um bom advogado para te assessorar nessa hora, mas pelo menos para ter uma ideia dos principais proventos e descontos que a gente tem, esse módulo serviu para isso. Até o próximo módulo, pessoal, que a gente vai trabalhar com recrutamento, seleção e avaliação de desempenho.